Então, essa aula, ela foi dividida didaticamente em três momentos, né? No primeiro momento, a gente fala das indicações de ressonância magnética de mama no cenário de rastreamento. Depois, a gente vai falar sobre as indicações de ressonância magnética de mama para indicações diagnósticas. E, por último, a gente vai ver, na prática, como que a gente usa o score de Kaiser, que a gente tratou no capítulo do livro. Bom, essas são as indicações, tá? Eu não vou conseguir falar sobre todas elas devido ao tempo, mas a gente vai tentar cobrir as mais principais, tá? Bom, então, primeiramente, os principais dados estatísticos geralmente vêm dos Estados Unidos e da Europa, né? Mas nos Estados Unidos, né, o risco para câncer de mama para uma mulher comum gira em torno de 1 para 8, ou seja, 12,5%. Tá? E, então, essa paciente é dita como paciente sem alto risco. Tá? Para um subgrupo específico de mulheres, tais como mulheres com mutação genética, mulheres com passado de tratamento radioterápico no tórax devido a um linfoma, pacientes com lesões que têm alto risco para câncer de mama. Então, essas pacientes têm um risco acima de 20% de desenvolver câncer de mama na sua vida, que é o que a gente chama de lifetime risk. E essas pacientes, então, com lifetime risk acima de 20%, são denominadas pacientes ou mulheres com alto risco para câncer de mama, tá? E, então, neste subgrupo específico que existem as indicações para ressonância magnética de mama, porque nessas pacientes a gente já viu que o câncer de mama tende a aumentar o risco, na verdade, a partir dos 30 anos, e 50% ou até mais dos casos de câncer de mama ocorrem antes dos 50 anos, ou seja, antes, né, da população geral. Então, um subgrupo específico, né, que são as pacientes com câncer de mama hereditário, que giram entre 5% e 10% de todos os casos de câncer de mama, né, essas pacientes, principalmente as pacientes com mutação no gene BRCA1 e 2, elas podem ter um risco de até 90%, né, então muito acima da população geral. Inclusive com risco de câncer de mama contralateral, né? Então, é um risco relativo de 3,7 para o BRCA1 e 2,8 para o BRCA2. Inclusive, para essas pacientes, já existe nos protocolos a indicação de mastectomia bilateral profilática, ou seja, quando ela ainda não tem câncer de mama, existe essa indicação dessa cirurgia justamente que é para reduzir o risco dessa mulher ter o câncer de mama. E essa redução pode chegar a mais de 90%, tá? Porém, não são todas as mulheres que aceitam, né, fazer essa cirurgia, tá? E por conta disso, essas mulheres acabam passando pelo rastreamento personalizado. E é aí que entra a ressonância magnética. Tá? Então, múltiplas diretrizes internacionais já recomendam a ressonância magnética como método de rastreamento complementar nesta população de alto risco, demonstrando, inclusive, que a ressonância magnética consegue detectar o câncer de mama nos estágios mais iniciais, geralmente com menos de 1 centímetro, né, que é quando a paciente tem um maior benefício, né, de sobrevida, de tratamento, de cirurgia. Inclusive, a ressonância magnética sendo capaz de detectar o câncer de mama muito antes e muito melhor do que a mamografia, tá bom? Mas ainda assim é a combinação dessas duas tecnologias, então a ressonância com a mamografia, que vai trazer o melhor benefício para a paciente. E por que disso? Né? Se a gente pegar esse subgrupo de pacientes com BRCA1, a gente sabe que essas pacientes vão ter câncer de mama em idades mais jovens, geralmente com subtipos imunohistoquímicos mais agressivos, como os triplo negativos e os HER2, com alto grau histológico e um alto grau nuclear, o que denota um rápido crescimento. Tá? E tudo isso, nesse grupo específico de pacientes, então jovens, geralmente vão ter mais tecido fibronodular, correspondendo a mamas mais densas na mamografia, né? E, como consequência, elas podem ter falsos negativos na mamografia. Além disso, na mamografia e na ultrassonografia, elas podem se aparentar com aspectos atípicos ou benignos em até 38% dos casos, com formas ovais redondas, né, margens circunscritas, alguns nódulos, inclusive, podem chegar a mimetizar
cistos, né, porque eles podem ser tão hipoecogênicos que eles quase ficam anecoicos, inclusive com reforço acústico posterior. Então, mimetizam muito situações benignas, fazendo diagnóstico diferencial com fibroadenomas e cistos. Tá?